ainda não compartilhou, né, compartilha. Desculpa um pouquinho o atraso hoje, porque iniciamos também a novena em ação de graças, em preparação, de fato, né, a canonização, e aí a gente estava na novena, acabou atrasando um pouquinho, mas estamos aqui e podemos passar um pouquinho também do tempo, né? Fica conosco, compartilhe. E hoje temos uma grande satisfação de receber Padre Valério, religioso vocacionista, nosso irmão, e que vai conversar conosco sobre, né, o carisma, a espiritualidade, missão, né, dos religiosos vocacionistas no mundo. Então, Jesus, Maria e José, Padre Valério, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Jesus, Maria e José, a todos que nos acompanham aí do seu lado, da sua casa, os aqui presentes, é uma alegria estar aqui com vocês e uma maior alegria poder estar aqui para a gente falar sobre o nosso pai fundador, bem-aventurado Justino, a qual nós também nos colocamos também olhando para ele enquanto exemplo, enquanto modelo, buscando também trilhar esse caminho de santidade ao qual ele trilhou. Então, falar do Padre Justino, falar da nossa família vocacionista, será sempre um motivo de alegria e de graça para nós, é sempre uma oportunidade da gente revitalizar também o nosso sim, a nossa resposta a esse chamado do Senhor. Verdade, que bom, né? Então vamos começar falando do Padre Justino, né? Ou seja, quem realmente é esse homem, né? Porque marcou tanto a história ao ponto de, no próximo dia 15, né, a igreja de fato declará-lo santo, né, apresentá-lo como santo para todo mundo. Primeiro, o nome. Acho que falar do Padre Justino, acho que a primeira coisa que nós temos que abordar quando falamos de alguém é o nome, porque é o nome que traz toda a história e uma identidade. Então, Justino Russolilo, Maria da Santíssima Trindade, esse nome que ele acolhe também para ele, a partir da sua consagração de vida. Ele que nasceu ali no dia 18 de janeiro de 1891, lá no bairro de Pianura, na cidade de Nápoles, na Itália, que é filho de Luigi Russolilo e Josefina Simpatia. Diria que uma família muito simples, muito humilde, o seu pai, Luigi Russolilo, pedreiro, e sua mãe, Josefina Simpatia, diria que uma doméstica. E nós observamos que o bem-aventurado Justino, próximo dia 15, São Justino, com a graça de Deus, nós observamos que desde pequeno ele sempre trouxe em seu coração o desejo de consagrar a vida ao Senhor por meio da vocação sacerdotal. Então, desde pequeno, ali desde os seus 5 anos, ele foi percebendo que Deus o chamava para a vocação ao ministério ordenado. E toda a sua vida foi voltada, então, para poder responder essa vocação, não simplesmente para ser um sacerdote, mas porque ele observava de que, por meio da vocação ao ministério ordenado, era a forma a qual ele tinha de responder à interpelação divina, ao chamado de Deus, e por meio dessa vocação específica, unir a sua vida à Santíssima Trindade, a qual ele tinha um grande amor e doava toda a sua vida a esse Deus Trindade. Nós observamos que o Padre Justino foi aquele que desde pequeno, então, buscou trilhar esse caminho de santidade. E a maior alegria do Padre Justino era poder se colocar nessa presença desse Deus que é capaz de dialogar com o ser humano, de vir ao seu encontro. E nós observamos que desde pequeno o Padre Justino, uma criança ali, comprometida com a fé, com as suas práticas de devoção, com as suas orações, e observamos esse bem-aventurado Justino, ali ainda enquanto criança, hoje a gente chama de bem-aventurado Justino, nós observamos que ele também foi desenvolvendo uma experiência de fé muito intensa com Deus. E a partir desse seu desejo de, por meio da vocação ao ministério ordenado, consagrar a vida, colocar a vida nesse caminho de seguimento ao Senhor, ele encontra logo no início alguns obstáculos, algumas dificuldades para abraçar essa vocação. Primeiro porque, naquele contexto, uma vocação pobre não poderia responder ao chamado do Senhor, sendo de uma família muito simples e humilde, como falei, de um pai que era pedreiro e uma mãe doméstica, não tinha recursos suficientes para pagar os estudos
que naquele contexto era necessário que pagasse o seminário para responder para os estudos, para o curso da filosofia, da teologia e no seminário, e poder então abraçar. Então, o primeiro obstáculo foi esse, a pobreza do padre Justino e da sua família. E também, além disso, teria que fazer um exame, uma prova, onde ele pudesse, de certa forma, passar por uma banca examinadora para ver se, de fato, ele tinha um nível de intelectualidade suficiente para também ingressar no seminário. E, diante disso, padre Justino vai fazer essa prova, ele sai, diria que super bem nesta avaliação, é tanto que a banca examinadora fica admirada diante da inteligência daquela criança, de onde vem tanta sabedoria, e nós observamos de que então ali tem um dos determinados examinadores que aí comenta com uma das pessoas que estava na banca examinadora ao lado e diz, mas essa criança é pobre, não tem como estudar, não tem como abraçar essa vocação, a família não tem recursos para isso. E Padre Justino, escutando esse diálogo, ele logo também responde, mas nosso Senhor Jesus Cristo também é pobre, também foi pobre. Aí já foi ali interpelando alguém que diz assim, a pobreza não pode ser um impedimento, não pode ser um empecilho para alguém responder à interpelação divina. E essa banca examinadora começa então a, de certa forma, a perceber o profundo desejo daquela criança, Beato Justino, em poder responder ao chamado de Deus. E nós observamos ali então que diante dessa dificuldade, a banca, diante dessa situação, não responde se seria aprovado ou não. E Padre Justino sai um pouco ali daquela sala, um pouco entristecido. E até no filme, até aconselho aqui, quem quiser assistir, está nas redes sociais da nossa congregação, filme sobre a vida do Beato Justino, onde ele desce a escadaria desta sala e logo embaixo ele encontra a imagem de Nossa Senhora das Graças. E ele ali então vai diante da imagem da Virgem Maria, a Mãe das Graças, e ele pede a ela, Mãe, cuida da minha vocação, zela da minha vocação, me ajuda a ser um sacerdote do teu filho Jesus. E a mãe, Josefina Simpatia, vendo esse grande desejo do Padre Justino em abraçar a vocação sacerdotal, ela chega para o filho, abraça, diria que um abraço terno, acolhedor, e ela diz, filho, ainda que eu tenha que empenhar os meus 2 olhos, eu te farei sacerdote. E aí a gente observa a presença da mãe de Padre Justino, eu diria que empenhada também, essa mãe que se faz presente e que ao perceber de que aquela vocação, que aquele desejo do seu filho partia de uma iniciativa divina, ela se coloca ao lado, nunca como um obstáculo, mas aquela que vai incentivar, que vai estimular. E o fato dela dizer, eu empenharei os meus 2 olhos se for necessário para te fazer sacerdote, a gente observa o quanto que aquela mãe também era alguém que percebia o chamado, a interpelação divina, para com que o seu filho pudesse consagrar a vida ao Senhor. E aí nós observamos ainda também no Padre Justino, que aí a mãe vai até pedir, recorrer a um barão que tinha o costume de pagar, de ajudar as famílias pobres nos custos da formação no seminário. E quando Josefina Simpatia vai pedir essa ajuda, o barão logo ele disse que não iria ajudar mais, diante de algumas realidades em que alguns jovens começavam a estudar, acabava desistindo da caminhada vocacional, muitos que iam só simplesmente pelos estudos. O Padre Justino achava que, aliás, esse barão pensava que o Padre Justino era mais um que queria buscar uma vida de facilidade. E nega no primeiro momento, e essa mãe continua então juntamente com outras mulheres ali da família, uma tia, diria aqui do Padre Justino, irmã Giovana, que é catequista de Padre Justino, que se empenham então ali nas redondezas, ali no vilarejo, a buscar recursos para com que colocasse o Padre Justino para abraçar essa vocação. Me permita ainda voltar ao início, ao dia do nascimento do Padre Justino. Me recordo aqui de um fato muito importante, que já ia revelando esse caminho de santidade, o qual o Padre Justino é chamado a abraçar. E diz que na noite do nascimento do Padre Justino, do dia 17 de janeiro para o dia 18,
havia um padre muito piedoso naquela região, não me recordo agora aqui de fato o nome, e que esse sacerdote estava doente, muito doente. O pessoal pensava que ele iria até morrer naquela noite. Entretanto, Nossa Senhora aparece àquele sacerdote e diz àquele sacerdote que ele não ficasse preocupado, de que naquela noite iria nascer uma criança, estava nascendo uma criança que seria uma glória para a igreja, e de que ele iria ficar curado na noite que antecedia o nascimento do bem-aventurado Justino. E assim se deu. Aquele sacerdote ficou curado e depois ele acabou testemunhando essa aparição de Nossa Senhora e esse recado que a Mãe do Céu foi dizendo sobre aquela criança que estava nascendo naquela noite. Então, desde ali pequeno, a gente vai observando também sinais de santidade e a graça de Deus, os mistérios de Deus envolvendo, diria que a vida do Padre Justino. E, de fato, ele se tornou uma glória para a igreja, porque se tornou esse santo que é testemunho de amor, de fidelidade, diria que a Deus, que buscou a santidade. É um exemplo para nós e é uma glória para a igreja, porque ele funda 2 famílias religiosas, nós enquanto os irmãos religiosos vocacionistas, as irmãs vocacionistas, que são 2 congregações empenhadas em ajudar as vocações, de maneira especial as vocações pobres. É uma glória também, ainda criou um outro instituto secular, as Apóstolas da Santificação Universal, e tantas outras pessoas que, conhecendo a vida do bem-aventurado Justino, se dedica, se empenha também nesse serviço de animação vocacional. E aí Padre Justino, diante dessa dificuldade toda, para responder à sua vocação, diante de todos os empecilhos que foram acontecendo, no dia da sua ordenação sacerdotal, no dia 20 de setembro de 1913, Padre Justino, no momento da sua prostração, que canta a ladainha de todos os santos, naquele momento o Padre Justino assumiu um compromisso dele fundar uma congregação que pudesse assistir e acolher todas as vocações pobres, para que todos os pobres que se sentem chamados por Deus tivessem o direito a abraçar e responder ao chamado de Deus, assim como ele foi ajudado por tantas pessoas. E então ele funda a congregação no dia da sua ordenação. E nós, enquanto religiosos vocacionistas, nós temos justamente essa missão de ajudar e de acolher todas as vocações, é verdade, mas de maneira especial as vocações pobres. Ele sentiu isso na sua pele. Ele disse: a pobreza jamais poderá ser um impedimento para que qualquer jovem pudesse responder ao chamado do Senhor. No filme, vou tornar a recordar uma outra cena do filme, onde o Padre Justino está conversando com um grupo de adolescentes, porque Padre Justino também, desde ali a sua época de seminário, ele era empenhado em dar aula de catequese às crianças todos os dias, e aos adolescentes, todos os dias, e diz os escritos que às vezes o dia inteiro dava aula de catecismo. E Padre Justino então pergunta a um dos jovens, que ele depois se tornou sacerdote religioso, vocacionista, se não me engano foi um dos primeiros, pergunta: vocês querem ser sacerdote? E essa criança, inclusive esse jovem, fica também com a cara entristecida. Abaixa os olhos e desce uma lágrima dos seus olhos e diz: nós somos pobres, Padre Justino. E naquele momento, Padre Justino com certeza recordou a mesma experiência, a mesma resposta que aquela banca examinadora deu. E o Padre Justino acalmou esse adolescente e disse: calma, tenha calma, isso não é impedimento. E acompanhou esse jovem e o fez sacerdote. Se tornou como já disse, um dos primeiros sacerdotes dentro da congregação vocacionista. Então, esse é um pouco a vida do Padre Justino, de maneira assim, embora tenha tantas outras coisas, mas podemos ao longo do programa aí, a partir das outras perguntas que vierem, a gente pode estar respondendo e falando mais sobre ele. É interessante que Valério fala sobre a família, né? A importância da família, sim, o empenho da mãe, né? Da tia. E dessa família não só nasce um padre, né? Não sim, só surge de fato um padre, mas 2 padres, né? Porque também teve, né, um irmão de Padre Justino que foi padre, né? Sim, e padre vocacionista, e a irmã que Giovana, também foi religiosa e foi cofundadora com o Padre Justino, sim, na família vocacionista feminina. Quer dizer,
é Deus mesmo que age na vida daquela família, e sem dúvida nenhuma, começando pelo Padre Justino, começando por esse homem santo. Vamos ouvir uma canção para a gente não cansar o nosso povo. Enquanto isso, você que está nos acompanhando, compartilha aí, vamos fazer chegar às pessoas. Você pode compartilhar nos grupos, compartilhar nas redes sociais, né? Compartilhar com os amigos, com os familiares. Vamos aí aumentar a audiência para que a gente possa de fato chegar a tantas pessoas, né, falando aí da vida de Padre Justino, falando do nosso carisma, da nossa espiritualidade. Vamos aí com Bia cantar uma canção. Já beirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhastes nos olhos e a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir-te amando, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor.
junto a ti, buscarei outro mar. Ok, estamos de volta e hoje falando um pouco sobre a vida do bem-aventurado Justino, do nosso carisma, da nossa espiritualidade, de nossa ação missionária e com a presença de nosso querido Padre Valério. Então é muito bom estar aqui conversando. A gente passaria a noite, porque o tema realmente para a gente é muito importante, né? Então vamos falar um pouquinho agora do carisma, né? A gente já falou sobre a história, claro, de resumida, né? Depois você pode estar lendo algum livro, né? Alguma bibliografia sobre o bem-aventurado Justino e aprofundando mais na história dele. E agora vamos falar um pouquinho do carisma, né? Então, Padre Valério, nos fala um pouquinho do carisma da família vocacionista, carisma que é sempre inspiração, né, de Deus, inspiração do Espírito Santo, né, para suprir, de certo modo, uma necessidade da igreja, uma necessidade dos homens. Nós podemos dizer que o carisma da congregação vocacionista, ele nasce também a partir de uma experiência de profunda intimidade, de comunhão do bem-aventurado Justino com a Santíssima Trindade. Nessa relação com a Santíssima Trindade, o bem-aventurado Justino, a partir da sua experiência de fé com Deus, Trindade, ele sente que a Santíssima Trindade o chamava, como também chama cada pessoa humana, a trilhar o caminho de santidade, de perfeita união com Deus Trindade. E diante dessa experiência que ele faz, ele então vai percebendo que toda pessoa humana deveria tomar a consciência de que nós precisamos unir a nossa vida ao Deus Trino, ao Deus que nos cria, que nos salva, que nos santifica. E de que não haveria como o ser humano encontrar-se plenamente feliz e realizado e desempenhar, diria que a sua própria história enquanto criatura, enquanto filho de Deus, a não ser por meio dessa união. E aí nós podemos dizer que o carisma da congregação vocacionista é conduzir cada pessoa humana à santidade, que o Padre Justino vai chamar de união divina. Então é esse o nosso carisma. O fim último do nosso carisma é conduzir cada pessoa à santidade. Porque enquanto criados à imagem e semelhança de Deus, que é santo, não havia então outra possibilidade da gente colocar a nossa vida em outro caminho a não ser esse. E aí então o Padre Justino, ele cria a congregação vocacionista, diria, para conduzir cada pessoa humana, todo ser humano a trilhar esse caminho de santidade. E aí, o Padre Justino, então, primeiro ele chama nós, enquanto religiosos vocacionistas, que nós pudéssemos, ao abraçar esse carisma, ao consagrar a nossa vida ao Senhor, que nós pudéssemos sermos santos. A primeira tarefa nós, enquanto religiosos vocacionistas, é ter uma vida de santidade e nos empenhar o máximo para sermos santos. Não simplesmente para vivermos essa santidade no nível pessoal, mas para que, sendo santo, e aí enquanto sacerdote, nós possamos ajudar a todas as pessoas também a se santificar. Se nós, enquanto religiosos vocacionistas, não fazemos essa experiência de santidade, não trilhamos o caminho da santidade, não nos santificamos, claro que com a graça de Deus, como é que nós podemos conduzir o povo de Deus e as outras pessoas nesse caminho se nós mesmos não trilhamos, se nós mesmos não estamos convencidos de que esse caminho é um caminho que nos leva a Deus, é um caminho que faz o ser humano encontrar-se com o mais profundo do seu ser, enquanto criado à imagem e semelhança de um Deus que é santo. E então o Padre Justino cria esse carisma, diria que tem como fim último essa união divina, o caminho da santidade. E aí, para conduzir cada pessoa a esse caminho de santidade, nós, dentro da igreja, nós prestamos esse serviço vocacional, de ajudar cada pessoa a sentir-se também chamada por Deus, interpelada por Deus a uma relação de amor com Ele, e essa relação e essa resposta ao amor de Deus vai se dar sempre por meio da vivência de uma das vocações específicas dentro da igreja, que aí a vida consagrada, os ministérios ordenados nos seus 3 graus,
a vida consagrada, diria que nesse leque tão amplo que é a vida consagrada, diria que os institutos, a vida religiosa contemplativa, ativa, os institutos seculares, também por meio da vocação laical, dentro da vocação laical também o chamado ao matrimônio, uma vocação matrimonial. Então, para a gente responder a esse chamado e para a gente atingir a união divina, nós precisamos, então, descobrir qual é a nossa vocação específica. E cada um vai responder esse chamado à santidade trilhando um caminho específico, que é uma dessas vocações. E aí nós observamos, então, que todos nós vamos nos santificar a partir da vocação específica a qual nós abraçamos. E então a nossa missão dentro da igreja, enquanto trabalho concreto, serviço concreto dentro da igreja, é esse serviço às vocações. Ajudar a cada pessoa a sentir-se interpelada, chamada por Deus, a uma relação de amor com Ele, e essa relação de amor é respondida de um modo concreto, por meio de uma vocação específica. E aí o Padre Justino diz que todos nós, enquanto religiosos vocacionistas, devemos empenhar toda a nossa vida, todos os nossos esforços, para ajudar a cada pessoa a descobrir a sua vocação e poder responder esse chamado de Deus. Essa é a nossa tarefa. O Padre Justino até vai dizer para nós, religiosos vocacionistas, de que alguém que não se sente identificado com esse serviço, alguém que não ama as vocações, ele não serve para ser vocacionista. Ele até cita um fato, ele diz, se alguém chegasse para nós, religiosos vocacionistas, e dissesse, tal jovem, tal pessoa é um santo, faz milagre, é cheio de talento, de diversas capacidades, e se a gente percebesse que aquela pessoa não tivesse amor, não tem amor pelas vocações e por esse serviço, por mais que ela seja cheia de virtudes, ela não serve para ser vocacionista. Uma das condições para sermos religiosos vocacionistas é esse amor pelas vocações. E o Padre Justino, que foi alguém que sempre foi impulsionado por esse amor pelas vocações, ele diz que nós precisamos consumir a nossa vida pelas obras das vocações, pela causa das vocações. E que, ao dedicarmos toda a nossa vida pelo serviço das vocações, mesmo que a gente venha a encontrar as dificuldades, e é como ele também para esse serviço, aí nós observamos na história do bem-aventurado Justino, de que ele foi encontrando uma série de dificuldades para prestar esse serviço. Até mesmo a partir da igreja, claro que a igreja com muita cautela, foi de certa forma com muita calma, vendo se de fato essa obra, essa família religiosa era uma inspiração divina ou não. Padre Justino foi encontrando uma série de dificuldades para esse reconhecimento e para a aceitação da igreja, para com que ele levasse adiante essa obra. Ele inicia até, por exemplo, recordando também alguns fatos, ele iniciou esse serviço às vocações ali no dia 30 de abril de 1914. Ele começa esse primeiro serviço às vocações na própria casa dos seus pais. Ele acolhe algumas crianças, e até o filme, mais uma vez, vou falar, onde Padre Justino está aos seus pais sentado na mesa no momento da refeição, e chega Padre Justino com esses adolescentes e diz, trouxe essas crianças para fazer a refeição conosco e a partir de hoje eles vão morar aqui conosco. Os pais ficam, de certa forma, surpresos e diz, como? E com aquela troca de olhares, diria que dos irmãos do Padre Justino, eram 10 irmãos, Padre Justino é o terceiro, Padre Alessandro até falava de uma família muito grande, e aí começa essa troca de olhares, e agora, o que é que nós vamos fazer? E mais uma vez a mãe do Padre Justino levanta e diz, calma, senta aqui, coloca essas crianças na mesa e vai, diria que já acolhendo, essa atitude de acolhida, como fez com seu filho, faz também com essas vocações. Então a gente está aqui para dizer que, olhando para a vida do Padre Justino, foi uma vida de profundo amor pelas vocações e que ele enfrentava todas as dificuldades, ia enfrentando todos os obstáculos, provendo situações para com que esse serviço pudesse ser oferecido a todos os jovens que manifestavam esse desejo. E aí, mesmo que diante dessas dificuldades, ele nunca desanimou. Depois teve um momento, depois dessa primeira experiência, a igreja pediu ao Padre Justino que ele pudesse interromper aquela experiência.
ele interrompe, ele teve que depois para servir a Primeira Guerra Mundial, interrompeu essa obra, a igreja lhe pediu, e só depois, em 1920, no dia 18 de outubro de 1920, que é essa data da fundação da nossa congregação, é que o Padre Justino retoma novamente esse serviço às vocações, acolhendo depois que ele se torna pároco ali de Pianura, da Igreja São Jorge, lá em Pianura. Ele ali na casa paroquial, ele acolhe ali 16 ou 18, se eu não me engano, eu acho que 16 jovens, que ele acolhe ali para essa experiência, mesmo não tendo tanto recursos, mas ele acolhe porque ele diz, o serviço às vocações, ele é indispensável, é primordial. E aí, olhando para a vida do nosso pai fundador, não tem como a gente não também doar a nossa vida, consumir a nossa vida por esse serviço vocacional. Até mesmo porque esse serviço ele é indispensável para que a igreja ela continue a sua missão. Se as pessoas não se sentem chamadas por Deus, se não respondem a uma vocação, como é que vai haver discípulos, missionários para levar adiante a obra que Deus confiou à humanidade por meio do seu Filho Jesus? Como a igreja vai levar essa missão se não há discípulos, pessoas que se sentem chamadas e comprometidas? Então, nós observamos que o Padre Justino percebe que é indispensável esse serviço para com que as pessoas se tornem discípulos do Senhor. E ao se tornar discípula do Senhor, discípulo do Senhor, possa também prestar esse serviço diria que em prol do reino de Deus, e esse serviço que nós, junto com a igreja, prestamos às vocações, vai fazer com que cada pessoa, ao viver a sua vocação, possa trilhar esse caminho de santidade e não só responder à sua vocação, possa também unir também a outras pessoas para ajudar a cada pessoa humana a também perceber a interpelação divina e também trilhar esse caminho. Então, toda resposta a qualquer vocação é sempre essa interpelação a unir a vida ao Senhor e colocar a serviço, diria aqui dentro da igreja, para com que cada ser humano, cada pessoa, possa trilhar esse mesmo caminho e atingir esse fim último, que é a união divina. Verdade. E o bonito de tudo isso é a gratuidade, né? Porque o Padre Justino faz todo esse serviço de animação vocacional, né? A gente pode dar esse nome hoje, né, de animação vocacional, de forma gratuita, né? E sem querer nada em troca. E naquele momento, eu digo assim, um momento histórico, porque a igreja via como vocação apenas para os ministérios ordenados e olha lá para a vida consagrada, né? E Padre Justino já tinha uma abertura muito grande, porque para ele tudo realmente é divina vocação, né, no mundo. Então, ele já abria um leque, não só aqueles jovens que queriam ser ministro ordenado, mas todas as pessoas, né, de fato, são chamadas por Deus a uma vocação e deveriam serem ajudadas. Então, acho que esse leque de gratuidade é muito importante. E como ajudou, hein, Padre Valério, também na compreensão que nós temos hoje, a igreja tem. Né, os congressos vocacionais, que hoje a igreja, né, que nós foram realizados na Igreja do Brasil, né, que abriu o leque para essa questão vocacional, né? Eu acho que o nosso carisma, né, a nossa presença nos congressos vocacionais ajudou muito, né, para que a Igreja do Brasil e de tantos outros países compreendesse, de fato, essa dinâmica, que a animação vocacional não deve ser só feita com aqueles jovens que procuram, né, o ministério ordenado, mas com todos os jovens. E depois, uma animação vocacional gratuita. Então, sem ter a pretensão que seja vocacionista, por exemplo, né? Então, seja diocesana, ou seja daquela congregação, mas que a gente possa estar acompanhando, ajudando, mas a decisão deve ser sempre livre, né? E eu acho que isso é novo, né? É novo entre aspas, e sempre vai ser uma novidade para a igreja, né? Essa abertura, né? Esse trabalho gratuito, sem a pretensão de que realmente, né, seja de minha congregação, seja da minha família religiosa, e como que isso tem crescido, graças a Deus, na Igreja do Brasil, né? Nós, falando da gratuidade, quando o Padre Justino ele cria a nossa maior obra característica, que nós chamamos o vocacionário, que é uma casa, um espaço, e claro que se resume mais do que um espaço, mas toda uma ação.
em acolher pessoas para esse término de discernimento de maneira gratuita, Padre Alessandro colocava. Naquele contexto, as pessoas, como já tinha mencionado, dentro dos fatos da vida do Padre Justino, teria que pagar. E o Padre Justino acolhe esses jovens, ali aqueles 16 jovens, de maneira gratuita, não cobrava nada, inteiramente na gratuidade. E observamos também, ainda na gratuidade, o Padre Alessandro destacava até de que, sem nenhum interesse, muitas das congregações, dos seminários, acolheram esses jovens em suas casas, com o desejo e com a esperança de que esses jovens permanecessem na família religiosa ou no seminário diocesano, naquela diocese. Padre Justino não, acolhe para discernir a vocação, independente se conosco ou se não. A maior alegria de um religioso vocacionista é poder ajudar alguém a discernir a sua vocação e encaminhar essa pessoa, independente da vocação específica ou de onde ela vai responder, a responder esse chamado do Senhor. Se é com a nossa família religiosa, se é com a outra congregação, se é na diocese. Observamos também uma outra coisa aqui, dentro da compreensão de vocação do Padre Justino, que ele tem naquele contexto. Ele vai observando de que todas as pessoas têm uma vocação e que cada pessoa também é chamada à santidade, não só dentro daquele contexto, por isso que tem até um título do livro do Padre Polito, a maioria aqui conheceu, onde diz que era um precursor do Concílio Vaticano II, porque o Padre Justino já colocava de que a vocação à santidade não era algo restrito para os ministros ordenados e para a vida consagrada, como se compreendia naquele momento, mas a vocação à santidade, ela era para todas as pessoas. Todo ser humano, todo cristão batizado é chamado à santidade. E aí, por causa disso, o Padre Justino tem toda essa determinação em ajudar as pessoas a descobrir a vocação, porque não se pode abraçar o caminho da santidade sem encontrar o seu lugar dentro da igreja, uma missão específica. Diria que a vocação específica nos coloca em um caminho de construção também, diria, de uma identidade e também de resposta a esse chamado divino. Então, observamos que o Padre Justino ele nos pede essa gratuidade, e aí até ele vai colocar que ainda que venha uma série de jovens para entrar na nossa comunidade, no nosso vocacionário para essa experiência, que um dos critérios que nós deveríamos colocar era sempre, vamos primeiro escolher aqueles mais pobres, que não tem como se manter. Então, vamos acolher primeiramente os pobres, para depois os outros. Não que excluíssem, mas porque talvez os outros teriam condições de encontrar um outro lugar que o acolhesse para responder. Os pobres talvez não encontraria um lugar para isso. E aí o Padre Justino, diante das dificuldades, me recorda aqui, que ele diz que o serviço às vocações, a obra das vocações é como uma cruz de fogo, e que ele, em nome de Cristo, contigo, por ti, em ti, ó Jesus, eu abraço essa cruz de fogo, que é a obra das divinas vocações. Diante de uma série de dificuldades que ele vai encontrando, de obstáculo, para servir as vocações, ele vai dizer, então, que esse serviço é como uma cruz de fogo, e que ele abraçava isso com amor, porque percebe de que todo ser humano deve ter o direito de poder responder uma vocação, e que ninguém pode criar nenhum obstáculo para que essa pessoa possa responder. É isso aí, a gente sempre diz que a vida deve ser cuidada desde a sua concepção até a sua, a sua conclusão natural, o seu término natural. E Padre Justino sabia muito bem disso no campo vocacional. Não só o despertar, mas, por exemplo, de quantas vocações Padre Justino ajudou a suportar as dores, os sofrimentos. Quantos padres Padre Justino ajudou a manter a sua vocação. Então, quer dizer, foi um homem que se preocupou não só em despertar as vocações, não só naquele primeiro momento, naquele primeiro, vamos dizer assim, naquele primeiro choque, do despertar vocacional, mas ele ajudou a tantos outros que estavam em crise vocacionais, que estavam com dificuldades com sua vocação, a superar as dificuldades e a voltar, de fato, ao seu primeiro amor, ao seu primeiro amor, assumindo de novo a sua vocação, assumindo de novo a sua missão na igreja. Então, foi um homem que, de fato, cuidou da vocação desde a sua origem, que é o chamado, que é o despertar, até, de fato,
né, a sua conclusão, o seu final, que é o fim último, né, a união divina. Então, realmente é lindo o nosso carisma, é bonito, né, e eu diria, é sempre atual, está sempre atual, nunca vai deixar de existir na igreja, porque o ser humano vai sempre precisar, de fato, dessa direção, né, vocacional. Né. Vamos mais de uma... Me permita só um minuto. Claro, Ele lembrou dessa questão do cuidado do Padre Justino, não só no momento do discernimento, mas em todas as situações. Padre Justino sempre foi preocupado em fazer com que as pessoas, ao responder o chamado do Senhor, independente da vocação a qual ela abraçasse, que ela pudesse perseverar com fidelidade até o fim. E aí uma das características, uma das nossas missões enquanto religioso vocacionista é ajudar também, rezar e acompanhar e ajudar as vocações traídas. E tem alguns fatos importantes, interessantes também na vida do Padre Justino, de que naquele contexto existia alguns sacerdotes que acabaram vivendo com infidelidade a sua vocação, acabaram desistindo de seguir esse caminho e, desacreditado pela igreja naquele momento, recorria diante da fama de piedade, de amor que o Padre Justino tinha pelas vocações. E muitas dessas pessoas recorriam ao Padre Justino para uma orientação. E o Padre Justino se empenhava em salvar cada vocação traída. E tem alguns fatos, por exemplo, tem até um religioso que havia até assassinado seu superior, não vou citar o nome da congregação, mas que tinha matado o superior da sua congregação. E ele, por um momento talvez de ira, de um momento de raiva ali, de dificuldade nas relações, e essa pessoa procurou o Padre Justino para uma ajuda. E o Padre Justino, no desejo de salvar aquela vocação, acolheu esse sacerdote que tinha assassinado seu superior. Ele acolhe no anonimato. Ele não disse a ninguém da comunidade religiosa qual era a causa pela qual aquele religioso estava ali. Ele acolhe, acompanha, e esse religioso, de certa forma, continuou a sua vocação e depois morreu com fama de santidade. Aí nós observamos essas atitudes do Padre Justino, assim como ele olhava para a pessoa de Jesus Cristo, que diante dos pecadores ele sempre acolheu e sempre acreditou na conversão de cada pessoa humana, de cada pecador. Ele nunca negou o perdão. Observamos, Padre Justino, de que nunca devemos negar uma oportunidade a ninguém, por pior que seja, diria que o pecado que ele tenha cometido. E observamos o Padre Justino, então, que ele acredita na conversão do ser humano. Ele acredita na pessoa humana. E ele até chega a dizer que, ainda que a pessoa já esteja até condenada ao inferno, ainda que a pessoa esteja condenada a ir ao inferno, se ela ainda não entrou no inferno, que nós não deveríamos desistir dela, que deveríamos insistir todas as nossas forças para retirar essa pessoa desse caminho em direção ao inferno, para resgatar. Porque dentro do ser humano existia a semente, diria que, colocada por Deus da santidade, e que ela poderia sim ser resgatada. Primeira leitura da missa de hoje, nós até observamos a vocação de Paulo, né, que passa também por esse processo de perseguidor a uma conversão e se torna um dos grandes discípulos, seguidor de Jesus Cristo. Então aqui destaco esse amor do Padre Justino pelas vocações, que ele não desiste de ninguém e que ele acompanhava essas vocações traídas. E aí nós, enquanto religiosos vocacionistas, temos a obrigação de todos os dias fazermos uma prece por aquelas pessoas que se encontram em crise vocacional. Seja ela no matrimônio, seja ela na vida consagrada, no ministério ordenado, e que nós precisamos, assim como nosso Pai Fundador, acreditar nessas pessoas e não medir esforços em ajudar essa pessoa a encontrar, diria que, diante da graça de Deus, a força para retornar esse caminho de fidelidade e de experiência com o Senhor. Então, que nós também nunca, se alguém porventura que está acompanhando, que está assistindo, passa por uma crise vocacional, se precisar de uma ajuda de um religioso vocacionista, pode nos procurar, e que você perceba de que a graça de Deus sempre vai lhe acompanhar e que as dificuldades, as limitações na vivência da vocação nunca poderá ser um impedimento para a gente retomar esse caminho de santidade.
que a graça de Deus sempre nos acompanhe e nos dará força para nos convertermos e sermos fiéis a essa interpelação divina. Por isso que ele vai ser declarado apóstolo das vocações, não só das santas, mas de todas as vocações, sim, também das vocações traídas. Vamos um refrãozinho, Bia? A gente cansa o povo, né? Sim. Mas não saia daí não, olha, você está bombando, viu? Está com 67 pessoas aqui ao vivo acompanhando, né? E vamos aumentar aí, compartilha mais, compartilha e vamos para frente. Vamos agora, Padre, com mais uma música que está no CD do Padre Justino. Ótimo! O CD Uma Vida pelas Vocações. É verdade, eu esqueci até de colocar aqui. Eita que agora eu vou cantar. Eita, eu vou cantar com muito amor. Pois entoar essa história recorda fazer memória deste jovem observador. Padre Justino, sua vida foi entrega, foi amor, foi doação. Com muita luta e coragem, fundou a sociedade das divinas vocações. Eita que agora eu vou cantar. Eita, eu vou cantar com muito amor. Pois entoar essa história recorda fazer memória deste servo sonhador. Beato Justino, sua vida foi entrega, foi amor, foi doação. Com muita luta e coragem, fundou a sociedade das divinas vocações. Desde menino muito cedo, Justino duvidou da sua vocação. O pobre sentiu um chamado forte dentro do seu coração. Algumas vezes teve medo de não poder responder ao seu chamado, sua missão. A enfermidade sem presente, o dinheiro muito ausente, sua mãe foi ao varão. Eita que agora eu vou cantar. Eita, eu vou cantar com muito amor. Pois então essa história recorda fazer memória deste servo sonhador. Beato Justino, sua vida foi entrega, foi amor, foi doação. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Quando tornou-se sacerdote, fez um voto por um norte, ao que grande inspiração. Fundou a congregação, dedicada à descoberta e formação de vocações. Os menos favorecidos, os que eram esquecidos, receberam atenção. Com o coração tão nobre, sempre olhava para o pobre com ternura e gratidão. Eita que agora eu vou cantar. Eita, eu vou cantar com muito amor. Pois então essa história recorda fazer memória deste servo sonhador. Beato Justino, sua vida foi entrega, foi amor, foi doação. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Outra grande empreitada que surgiu na caminhada das divinas vocações. As irmãs vocacionistas com certeza uma conquista para muitos corações. Pois Justino desejava que o jovem recebesse uma boa formação. Enquanto o jovem se formava, a irmã se dedicava no trabalho e na oração. Eita que agora eu vou cantar. Eita, eu vou cantar com muito amor. Pois então essa história recorda fazer memória deste servo sonhador. Beato Justino, sua vida foi entrega, foi amor, foi doação. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Com muita luta e coragem fundou a sociedade das divinas vocações. Ok, estamos de volta. A gente quer mandar um abraço aos irmãos vocacionistas que estão nos acompanhando, de modo especial a Padre Wilson. Eu estou sentado direitinho, viu? Não venha dizer que eu estou sentado errado, não. Estou bem sentado aqui, ó, bem comportado aqui, viu? Um abraço a todos os irmãos vocacionistas, ao provincial que está assistindo também, o Padre Albino. É sempre uma alegria tê-los conosco online, acompanhando aí também, né, o nosso programa. Então, Padre Valério, vamos falar um pouquinho agora sobre a espiritualidade, né, que a gente já falou sobre o carisma, e agora sobre a espiritualidade da nossa congregação vocacionista. Então podemos dizer que a nossa espiritualidade vocacionista era uma espiritualidade trinitária, como nós já comentamos também a partir do carisma, como tendo fim último a união divina.
nossa espiritualidade também parte, a partir dessa nossa atitude em uma espiritualidade ascensional que nos leva sempre para a frente, sempre para o alto, sempre em direção para Deus. Então podemos dizer que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade ascensional, de que em degrau em degrau nós vamos subindo ao encontro de Deus, a essa comunhão com o Senhor. E aí, para essa união divina, nós olhamos para a Santíssima Trindade como esse grande modelo de amor, de entrega, de doação. E o Padre Justino também traz algumas figuras, diria, que serve para nós como esse modelo, como essa referência para a nossa unidade também com Deus Trindade, que é a Sagrada Família. Por isso a nossa saudação, Jesus, Maria e José, onde o Padre Justino convida cada um de nós a voltar o nosso olhar para essas três pessoas santas, diria, porque na Sagrada Família nós observamos que Jesus, Maria e José foram as pessoas que viveram a plena comunhão de amor com a Trindade Santa. E aí o Padre Justino, ao colocar a Sagrada Família como referência para nós, ele vai nos dizer de que assim como Maria, assim como José e assim como Jesus estabeleceu essa relação perfeita, nós deveríamos nos espelhar e assemelhar a ele. E o Padre Justino coloca então esse modelo como a Sagrada Família, como alma esposa, alma filha e alma mãe. Cada pessoa, o Padre Justino vai colocar então a Santíssima Trindade como esse referencial para nós. A alma filha, diria que é Jesus Cristo, esse que buscou viver essa relação total com o Senhor, é o maior modelo de comunhão e de unidade com Deus, foi Jesus Cristo, essa alma filha, o Filho de Deus. E aí a gente observa nos evangelhos onde o Senhor diz, tudo que eu falo porque escutei do meu Pai, porque ouvi do meu Pai. Então é alguém que toda a vivência da sua missão é sempre em comunhão com Deus. Observamos Jesus em diversos momentos da sua caminhada, subindo ao monte para falar com o Senhor, dialoga com o Senhor. Então essa alma filha, que é Jesus Cristo, se torna uma referência, um modelo para nós. Da mesma forma, para viver a nossa vocação também sempre em comunhão com o Senhor. Depois vem a alma mãe, que na figura de Maria, essa mulher que acolhe também o Filho de Deus e que cuida também do próprio Deus, já que Jesus Cristo é o Deus encarnado, aí ela assumiu o lugar da mãe de Deus e enquanto mãe se coloca totalmente a serviço de Deus, porque ela acolhe Deus no seu ventre, deixa esse Deus ser gerado no seu ventre, e ela que coloca inteiramente a sua vida no segmento desse Deus encarnado. É alguém que viveu essa comunhão. E essa alma-mãe também que se colocou numa inteira atitude de disponibilidade para acolher a missão que Deus Pai o confia. Desde o momento em que o anjo Gabriel vai ao encontro de Maria e diz que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, ela já se coloca à inteira disposição. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria, então, tem toda essa vida colocada na presença do Senhor. Toda a vida de Maria foi voltada para cumprir a vontade do Senhor em sua vida, ainda que esse sim dado a ela lhe trouxesse tantas situações de desentendimento, por exemplo, como é que essa jovem aparece grávida se ainda não convivia, não coabitava com seu esposo José. E esse sim de Maria que também fez com que ela encontrasse tantas dores e sofrimento ao ver o seu filho também passar por tantas situações de rejeição e até mesmo ser flagelado, crucificado e morto. Mas ela que acompanha essa missão até o fim, sempre em comunhão com o Senhor. Então a nossa espiritualidade também, Padre Justino coloca de que nós precisamos olhar para a figura de Maria enquanto essa alma mãe que acolhe o Filho de Deus, que forma esse Filho de Deus, que deixa o Filho de Deus ser gerado, mas que também acompanha a vocação do seu Filho por toda a vida. Depois essa alma esposa, também São José, essa alma esposa de José que também quando o anjo aparece com ele, no momento em que ele queria abandonar Maria em segredo,
esse anjo aparece e também diz a José para voltar, desistir daquela ideia, acolher Maria como sua esposa e também acolher Jesus como seu filho. Nós observamos que José também foi alguém que deixou ser guiado e orientado sempre pelos planos de Deus. Alguém que foi capaz de abandonar os seus sonhos e os seus projetos para deixar que primeiro os projetos e os sonhos do Senhor pudessem acontecer na sua vida. José, como disse o Papa Francisco na carta do ano passado para o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, esse José que deixa ser guiado pelo sonho de Deus. Esse sonho que Deus vai, diria que colocando no coração de José e que ele deixa ser guiado por esses sonhos, que foi sempre uma maneira de Deus revelar os seus planos de amor a José e ele deixar ser guiado por ele. Então a nossa espiritualidade se baseia então na Sagrada Família, a partir dessas três relações de alma-filha, alma-mãe e alma-esposa, em Maria, Jesus e José, que viverá plena comunhão com a Santíssima Trindade. Também olhando para a Sagrada Família, nós observamos que com essa nossa saudação, Jesus, Maria e José, nós estamos desejando que o outro possa também, assim como a Sagrada Família, estabelecer o mesmo vínculo de comunhão e de unidade com a Trindade Santa. E que ao o outro responder, Jesus, Maria, José, ele também está me desejando que eu possa unir a minha vida também a Deus Trindade, assim como a Sagrada Família uniu. Ainda dentro da nossa espiritualidade, uma outra missão que nós desejamos e transmitimos para o outro quando saudamos com Jesus, Maria e José, que é aquele outro significado. Assim como Maria e José tiveram a missão de acolher o vocacionado do Pai, Jesus Cristo, assim que Maria assume o papel de mãe do vocacionado, Jesus, e como José assume o papel de pai do vocacionado, Jesus, nós, enquanto religiosos vocacionistas e as irmãs religiosas, nós, os religiosos, assumiríamos o lugar de pai das vocações, na figura de São José, e observamos também que as irmãs vão assumir o lugar de mãe das vocações na figura de Maria, que vai cuidar desse vocacionado. E que todos nós, enquanto vocacionados com o Senhor, nós também todas as vocações seria ajudada por nós religiosos vocacionistas. Assim como Maria e José acolhem Jesus, nós teríamos que acolher todas as vocações, formar, orientar e educar para esse segmento com fidelidade a Jesus Cristo, uma resposta fiel à interpelação divina. Quando nós desejamos Jesus, Maria e José, nós também estamos transmitindo, enquanto religioso vocacionista, essa missão também ao outro, para com que seja um pai, seja uma mãe para as vocações. Ou seja, estamos convidando e desejando que todos nós possamos ser animadores e animadoras vocacionais uns dos outros. E que todos nós, assim como Jesus Cristo, ao olhar para Jesus Cristo, nos sintamos também chamados pelo Senhor a responder uma vocação, nos sintamos também enquanto um vocacionado do Senhor, assim como Jesus foi, e que nós possamos sempre contar com esse auxílio dos religiosos vocacionistas e, acima de tudo, com a assistência de Maria e de José. Dentro da nossa espiritualidade também, o Padre Justino, ele foi colocando uma série de práticas para a gente estar vivendo a nossa espiritualidade. Que essa comunhão com as três igrejas também, além da Sagrada Família. O Padre Justino nos diz que nós precisamos também viver essa comunhão. Enquanto igreja militante, buscando esse caminho de santidade, reza enquanto igreja militante, rezando em comunhão com a igreja da purificação ali do purgatório, a purgante, rezando para com que aqueles nossos irmãos que se encontram no purgatório possam receber o perdão de Deus para que possam entrar na glória e também em comunhão diante da igreja triunfante, pedindo para com que os santos possam interceder por nós e interceder por aqueles também que se encontram no purgatório para que encontre a salvação e chegue a esse fim último que é a união divina. Depois o Padre Justino vai colocando uma série de personagens, de pessoas que para a gente seguir enquanto modelo. Já falei da Sagrada Família,
mas nós observamos também, o Padre Justino coloca São João Batista, coloca também os santos como todos, como exemplo, é tanto que na nossa prática diária em casa, nas nossas famílias, todos os dias nós temos aquele momento da gente poder ler a história de um santo, para que no início do dia, ao olharmos para a santidade de alguém, possamos nos sentir já no início do dia motivado a responder também esse caminho de santidade, trilhar esse caminho de santidade. Então a nossa espiritualidade é sempre esse convite a buscar o caminho da união divina. A nossa espiritualidade ela é uma espiritualidade trinitária, onde olhamos para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, querendo unir a nossa vida a ela, e que nós possamos trilhar o caminho já percorrido por Jesus, Maria e José, que é o caminho que nos leva a essa união divina. Então a nossa espiritualidade, de maneira bem sintética, se restringe a isso. O Padre Justino também me permite ainda, sei que o tempo está avançado, mas ele nos coloca também algumas práticas de piedade para a gente poder viver essa santidade. O Padre Justino é alguém apaixonado pela Eucaristia. Nós dizemos que alguém que diz, para a gente viver essa santidade, nós precisamos todos os dias estarmos alimentados da Eucaristia. E o Padre Justino, então, nos convida a todos os dias fazermos breve visita a Jesus Eucarístico. A nossa espiritualidade também passa por essa adoração a Jesus Eucarístico, onde nós todos os dias deveríamos passar diante do sacrário, fazer um momento de visita a Ele e momentos de adoração. Padre Justino é alguém que passava horas diante do sacrário. E aí tem até um momento em que alguém passava e viu até o Padre Justino abrindo a porta do sacrário e querendo colocar a sua cabeça dentro do sacrário nesse momento de querer entregar-se totalmente na presença do Senhor. Então nós observamos que a nossa espiritualidade também passa por essa adoração a Jesus sacramentado, porque ali é a presença viva e real de Jesus. E aí ele também observa que a Eucaristia é a presença viva do Senhor, e ele até chega a dizer, se porventura nós estivermos em um momento de adoração diante de Jesus sacramentado, e alguém chegar e dizer, olha, o Papa está entrando aqui dentro da igreja, ou no espaço onde nós estivéssemos adorando, e que se alguém chegasse a dizer, a Virgem Maria chegou, ela está chegando aqui nesse momento, ele diz, não desvie o olhar de Jesus Eucarístico, porque ali nós temos a certeza de que ali é presença viva e real de Jesus. Ali está Jesus, e nada maior e nada mais importante do que Jesus. As outras visões, até de Nossa Senhora, poderia até ser o inimigo querendo distrair a nossa atenção para não nos colocarmos nessa atitude de adoração. Padre Justino é alguém também que, além da adoração eucarística, é alguém que também coloca a palavra de Deus como algo de suma importância para alimentar a nossa espiritualidade. A escuta diária, a meditação diária à palavra de Deus. Ele nos diz que todos nós deveríamos, todos os dias, dedicar a um momento de meditação da palavra do Senhor. É tanto que antes, naquele contexto do Padre Justino, nem todo mundo poderia, nem todo sacerdote fazia a homilia. E o Padre Justino, todos os dias, ele fazia a reflexão da palavra de Deus, porque ele percebia que a meditação da palavra do Senhor era um momento de manter viva a experiência de fé de cada pessoa com Deus por meio do conhecimento da palavra. Enfim, são tantos exemplos, são tantos fatos que nós poderíamos citar dentro da nossa espiritualidade. Tem estava falando das pessoas e personagens, podemos dizer, que o Padre Justino coloca para a nossa devoção, dentro da nossa espiritualidade, dentro da semana, por exemplo. Todos nas segundas-feiras, o Padre Justino nos convida a gente a voltar a nossa oração para os anjos da guarda, que é uma grande devoção que o Padre Justino cultiva e pede a nós para cultivarmos. Na terça-feira, voltarmos o nosso olhar para a figura dos apóstolos. Na quarta-feira, também para a figura de São José. Na quinta-feira, a Jesus Eucarístico. Na sexta-feira, sempre também para a figura da cruz, enquanto essa imagem de doação total. E no sábado, sempre a figura de Maria. Então, Padre Justino vai escrevendo seus exercícios espirituais
e colocando para nós essas imagens, essas personagens, esses santos, diria como modelo para a gente olhar e nos sentirmos sempre estimulados para viver essa espiritualidade ascensional que nos leva sempre em direção a Deus. Que bom. Estamos quase concluindo o nosso programa, né? Apesar da gente ter começado um pouco já atrasado, não podemos deixar de agradecer aqui o pessoal, os comentários, são muitos comentários, o pessoal fazendo questão de agradecer a presença de Padre Valério, parabenizá-lo, o pessoal também colocando frases do Bem-aventurado Justino. Acredito que a grande maioria aqui, né, são pessoas de nossas paróquias, então são vocacionistas. Essa oportunidade também de estar escutando sobre o nosso carisma, sobre a nossa espiritualidade, de estar participando conosco. Então é muito bom a presença de vocês, a gente agradece muito realmente, né, de coração, pela participação de vocês, né, mesmo online, mas a gente sabe que a atenção, o amor, o carinho de vocês por nós é muito grande, e também nosso por vocês não é diferente, né? Por isso que a gente tem essa gratidão também por cada um e cada uma. Estamos no mês de maio, né, no próximo domingo é o Dia das Mães. Desde já a gente... É o próximo domingo, né? O Dia das Mães? O pato é um pouco assim, meio atrapalhado. Então a gente já deseja, desde já, um feliz Dia das Mães, que cada mãe seja abençoada, né, por Deus. O nosso Deus possa trazer muito consolo a todas as mães, principalmente aquelas mães sofridas, aquelas mães que se encontram desesperadas, talvez pelos próprios filhos, o comportamento, né, o destino dos seus filhos. Então que receba de nós, vocacionistas, principalmente aqui de nossa comunidade, né, os nossos parabéns, as nossas orações e também os nossos agradecimentos pela participação, pelo carinho que tem para conosco. Você que ainda não comprou o presente para sua mãe, não deixe de passar amanhã, né, na Secretaria Paroquial. Nós temos vários, né, objetos de devoção, quadros, imagens, textos. Temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a comissão preparou, a imagem luminosa. Como é o nome que dá? Esqueci agora. A luminária de Nossa Senhora Aparecida, que foi preparada pela comissão. Quer dizer, tem várias coisas. Camisas de Nossa Senhora, lindas, 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 bonitas. Você, né, Padre Valério tem um costume de repetir muito essa palavra. Linda, linda, linda. Então, lá é tudo bonito, tudo bom. Então, não deixe de passar. Não compre qualquer presente, não, gente. É um presente bom, um presente abençoado, sagrado, né? Um quadro bonito para sua mãe, né? Um quadro de santo, da Divina Misericórdia, da Santa Ceia, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, tem de todo jeito, até branca tem, Nossa Senhora Aparecida, né? Então, não pare, não deixe de comprar. Você vai estar, com certeza, agradando sua mãe e vai também estar ajudando a nossa paróquia, né, as obras de nossa paróquia. Então, não deixe de parabenizar. Quero lembrar que não é presente que sua mãe quer, não. O que a sua mãe quer, de fato, é o carinho, a atenção, a oração, é isso que é mais importante. Mas se você puder dar um presentinho também, ela não vai achar ruim, não, viu? Agora, dê uma coisa que preste, tá bom? Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os nossos campos de missões, ou campos... né, campos de ação, né, campos de ação. Então, o Padre Valério nos fala um pouquinho dos nossos campos de ações. O Padre Justino, então, para esse serviço vocacional, ele coloca 3 áreas específicas para a gente se lançar e servir as vocações. As paróquias, ele coloca a paróquia como esse espaço, esse terreno propício para a gente também atuar, não tanto enquanto pároco, mas enquanto uma presença de um animador vocacional. O Padre Justino até coloca aqui que no início, logo no primeiro momento, ele nem queria que nós assumíssemos, de fato, a função de pároco, que assumisse diretamente a paróquia, mas que nós estivéssemos inseridos na paróquia para doarmos totalmente o nosso tempo, o nosso serviço, para ajudar as pessoas na descoberta e na vivência das vocações, acompanhar as pessoas nesse caminho vocacional. Mas a paróquia acaba sendo assumida por nós como esse espaço de despertar, de provocar as pessoas a uma atitude de escuta do chamado do Senhor,
ele vai colocando que a paróquia precisa sempre, esse campo de ação, viver sempre em comunhão com a nossa maior obra característica, como já falei, que é o vocacionário. Aqui em Aparecida, de maneira especial, tem esse privilégio, que a paróquia e o vocacionário estão um ao lado do outro. Aqui é a primeira casa onde nós acolhemos os vocacionados para essa primeira experiência. Então, a paróquia vai ser esse lugar, esse terreno fértil da gente poder provocar, despertar as pessoas a descoberta das vocações e que nós, enquanto religiosos, vamos nos colocar nesse serviço para ajudar e acompanhar todas as vocações. Depois, no campo de ação, missão, que também o Padre Justino coloca que é a área missionária para a gente poder servir as igrejas pobres, diria que vocacionais. Padre Justino ele colocava que nós deveríamos, quando fôssemos chamados pela igreja para um serviço, que deveríamos escolher primeiro aquelas regiões mais pobres, e não pobre apenas que material, econômica, mas pobre também vocacional, aquelas dioceses onde tem pouco sacerdote, onde tem pouco consagrados e consagradas, para que nessa área nós pudéssemos, enquanto presença, e descobrir as vocações autóctones, como se chama, ou seja, descobrir, despertar as vocações daquela mesma realidade, e não tanto para a gente ir lá para uma área missionária, para despertar as vocações e tirar aquelas vocações daquela área missionária para cá, para nós religiosos vocacionistas, para outros lugares, para outras regiões, mas despertar as vocações nessas regiões missionárias para que essas vocações desse mesmo lugar pudessem ser preparada e servir a igreja, diria que aquela mesma comunidade. Então, a missão, o espaço missionário, como esse terreno fértil de servir as vocações. E enviar também a nós, enquanto religiosos vocacionistas, dentro do campo de ação, missão, que nós pudéssemos procurar aquela diocese onde tivesse um número pequeno de sacerdote para ajudar aquela igreja particular, ou seja, a diocese, nesta missão de anúncio do reino de Deus. Se viesse o pedido, diz o Padre Justino, de 2 dioceses, uma que talvez tivesse um grande número de sacerdotes e outras que tivesse um pequeno número de sacerdotes, a nossa opção deveria ser sempre por aquela diocese que tem um número de sacerdote menor, porque nós precisaríamos ajudar a essa diocese. E a nossa presença na ação missionária é justamente essa, que nas áreas de missão o número de vocações é bastante restrito. Há muitas dioceses, diria que às vezes com 15, 20, 10 sacerdotes e com uma área muito extensa. Por isso que o Padre Justino disse que nós deveríamos assumir esse campo de missão. Como servir aquela igreja onde ninguém quer ir, aí ele até dizia, aonde ninguém quer ir, o religioso vocacionista deveria dizer, nós vamos. Nós lá estaremos, estamos à disposição. Padre Justino, até num diálogo com o Papa, que ele teve uma audiência com o Papa, ele já colocou também dizendo, nós religiosos vocacionistas queremos assumir de maneira especial dentro da igreja a área missionária, para com que nós possamos, em nome do Senhor, a santidade, sermos enviados às regiões mais pobres, mais distantes, para fazer com que a palavra de Deus pudesse chegar nesses lugares e servir as vocações. E o nosso terceiro campo de ação, que nós chamamos de colégio, que no contexto do Padre Justino eram as escolas, colégio mesmo onde acolhia jovens e ali dentro da formação, diria que acadêmica, já iria despertando aqueles jovens, oferecendo às crianças, adolescentes já uma educação para a fé e uma educação também já ali para o despertar vocacional. Hoje nós observamos que esse campo colégio não se restringe apenas à escola, com o passar do tempo. Diria que as lideranças públicas, os governos foram assumindo esse serviço, já não vem mais tanto essa necessidade de assumir o colégio especificamente como campo de ação, mas esse colégio que se abrange como a área da formação. Quando nós falamos do terceiro, diria, campo de ação, o colégio, é sempre esse espaço da gente poder formar, educar, oferecer uma formação adequada para que cada pessoa possa ser instruída na fé e poder viver a sua vocação de uma maneira madura, consciente. O colégio, como todo e qualquer serviço na área vocacional. Todo e qualquer serviço que a gente oferece na formação, na assessoria, diria no campo vocacional, na formação de qualquer, seja ela na área da fé,
é um momento também, é esse campo de ação chamado colégio. Então, esses 3 campos de ação, todos eles parte, diria que da nossa obra característica, que é o vocacionário, parte dele e volta para ele. E o colégio aqui como essa obra característica e essencial no serviço vocacional. Então, são esses os nossos 3 campos de ação ao qual nós estamos servindo. Então, o vocacionista não pode estar servindo única e exclusivamente na paróquia. Nem todo religioso vocacionista deve estar, não deveria estar só nas paróquias. Às vezes, diante de algumas realidades, muitos estão, mas deveríamos estar também nas áreas missionárias e também no outro campo de ação de assessoria, de formação, no campo vocacional. Isso aí. Vamos, Bia, só um refrãozinho para que a Assembleia, a gente no final, geralmente, né, pede que a Assembleia faça uma pergunta ao nosso convidado. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, né, comece a elaborar aí rapidinho, enquanto Bia canta um refrão, e aí depois você pode vir direcionar a pergunta aqui ao nosso convidado, Padre Valério. Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar curioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo aprendi a viver. E hoje respondo o meu sim, sem medo, eis-me aqui, pra viver só de amor. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel à sua missão. Vocação é deixar tudo e é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, fiel à sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Ok, como eu dizia no início, para a gente está sendo uma alegria muito grande, né? Esse ano é um ano de bênçãos, um ano de graça, né? Que a gente tem essa alegria de assistir, né, a canonização do nosso fundador, o bem-aventurado Justino. A nossa Assembleia aqui não quer fazer a pergunta, diz que não tem pergunta, Padre Valério já explicou tudo, né? Então a gente convida a Padre Valério a deixar a sua mensagem final para os nossos internautas, né, os nossos convidados, aqueles que nos acompanham toda sexta-feira, né, nesse horário das 20 às 21 horas. A partir da pessoa do nosso pai fundador, bem-aventurado Justino, faço um pedido a cada um de vocês que possa colocar sempre a vida nesse caminho de busca da união divina. Trilhar sempre esse caminho em direção a Deus. Peço também a cada família que, assim como a família do bem-aventurado Justino, foi capaz também de, junto com ele, ser toda essa família envolvida, diria que no trabalho, na acolhida às vocações, que cada um de vocês, enquanto pai, enquanto mãe, assim como Maria e José, possa acolher os filhos de vocês, orientá-los também, assim como Maria e José orientou Jesus, nesse caminho de escuta e de resposta ao chamado de Deus. E aquele grande pedido que o Padre Justino sempre nos faz, de que seja santo. Sede santo e o resto é zero. Se a gente busca o caminho da santidade, tudo mais nos será acrescentado. Todas as nossas ações, todas as nossas, diria que atividades, devem ser sempre para nos tornarmos santos. E por fim, agradecer
Padre Alessandro, as pessoas que nos acompanham, a equipe aqui está organizando, diria que essa transmissão, as pessoas que vieram participar presencialmente, e agradecer pelo carinho, pela acolhida, que nós possamos viver com muita alegria e com fidelidade a nossa vocação, porque como diz Rock Schneider, vocação acertada, vida feliz, e que nós não esqueçamos também de que ajudar as vocações, como diz São Justino, já vou dizer logo santo, que ajudar as vocações é maior obra de amor. E aquela outra frase que ele diz, que não faltam vocações, mas que faltam seus animadores e cultivadores. Que vocês que nos acompanham possam somar força à nossa religiosa vocacionista para despertar todas as pessoas a descobrir a sua vocação e poder servir, porque todo mundo é chamado por Deus, mas precisa ser orientado, precisa ser ajudado, como Ananias também na primeira leitura de hoje ajudou a Paulo a descobrir e escutar a voz de Deus. Ok, então a gente agradece a Padre Valério, né? Padre Valério que estava dizendo estava meio tímido, não gosta muito de câmeras, né? Mas quando chega de frente das câmeras, você vê que desenvolve muito bem, né? Graças a Deus. Então, obrigado, Padre Valério. Né? Obrigado pela presença, por ter vindo partilhar conosco, né? Quero agradecer aos irmãos vocacionistas aqui da comunidade. Estamos aqui com o irmão Islã, estamos aqui com o Padre Jonas também nos acompanhando, com o vocacionado Rafael, os nossos paroquianos, não vou citar nome porque são muitos que estão aqui conosco, né? E a Pascom, que está toda sexta-feira aqui conosco, né? Então é muito bom. Eu sempre digo que se não fosse a Pascom, não existia o programa, porque eu não mexo com nada disso, né? Não mexo porque não sei mexer. Então, e também nunca quis aprender, não. A gente já tem tanta coisa para fazer, né? Já tem que aprender essas coisas. Imagina se eu estivesse aqui, ainda teria que estar atrás das câmeras, fazer como é que eu vou fazer? Não posso, tem que ter alguém que faça, né? Então, a gente agradece de fato, de coração, a Pascom por esse trabalho belíssimo, né? E que a nossa paróquia, que a igreja possa cada vez mais valorizar esse trabalho, né? Talvez agora, depois da pandemia, a gente aprendeu o quanto é importante o trabalho da pastoral de comunicação, né? Na igreja, no mundo. Mais uma vez, convido a todos a acompanhar a novena em preparação à canonização do nosso fundador. Então, aqui na nossa paróquia, em todas as comunidades que têm capela, estão acontecendo, né? Está acontecendo a novena dedicada ao bem-aventurado Justino. Então, você que faz parte de uma de nossas comunidades, você pode participar, procurar saber o horário, né? Você que não faz parte de nenhuma de nossas comunidades, mas quiser participar, né, procure também. Aqui na Matriz, todos os dias, começamos hoje, né? Amanhã teremos também, né, a segunda noite do novenário, às 19 horas com a Santa Missa. Domingo continuamos na missa das 18, né, a novena. Segunda-feira continua às 19 horas e assim por diante, né, a gente continua celebrando a novena em preparação à canonização. Lembro que no dia 15 de maio, esse dia tão precioso, marcante na nossa vida, acredito que para nós vocacionistas e também para todas as nossas paróquias, todos os nossos paroquianos, vai ser um dia que, né, incrível, tocante, inesquecível, né, um dia esperado por nós, né? Aqui na nossa matriz a gente vai estar projetando, a Pastoral da Comunicação, 5 horas da manhã, projetando a missa transmitida diretamente do Vaticano, né, onde a gente vai poder acompanhar a missa da canonização, onde o nosso querido Papa Francisco vai declarar de forma oficial, porque para nós já é, né, a gente sabe disso, mas para a Igreja Universal, né, precisa que o Papa declare. Então o Papa vai declarar, né, o nosso bem-aventurado Justino, né, de fato santo. Então às 5 horas da manhã, na Igreja Matriz, né, venha participar conosco, né, venha acompanhar a transmissão aqui na Igreja Matriz, né? Logo mais às 18 horas, a gente vai estar celebrando a missa de ação de graças pela canonização e a gente vai estar contando com a presença de todas as comunidades da nossa paróquia, onde vamos fazer a entronização também da nova estampa, né, com a imagem de São Justino, apóstolo das vocações, né, a entronização na Igreja Matriz, e cada comunidade vai levar também um quadro com a nova, né, estampa, né, do nosso fundador,
de São Justino, né, apóstolo das vocações. Também nesse dia, de forma oficial, em todo o Brasil, a gente vai estar abrindo o ano justiniano, ou seja, no dia 15 de maio, no dia de sua canonização, aqui na província do Brasil, a gente vai estar decretando, né, abrindo o ano justiniano. Então, não perca, venha participar conosco esse momento único, né? Momento realmente esperado por nós. Eu, com a graça de Deus, juntamente com o Padre Carlinhos, com o Padre Monzar e com o Padre Albino, nós 4, representando aqui a província do Brasil, estaremos indo para Roma, né? Peço as orações de todos, né? Nós 4 enquanto religiosos, mas também irão conosco alguns leigos, né? Alguns leigos que também irão conosco participar lá ao lado do Papa, né? Junto à Cátedra de Pedro, desse momento importante. Costumo dizer que eu nunca tive muita vontade, não tive vontade nenhuma de ir em Roma, né? Tem gente que tem essa vontade, né? Padre, Nossa Senhora, está no seminário estudando, parece que não vê o dia de ir em Roma, de não sei o que, nunca tive. E eu falo isso sem nenhuma pretensão, sem nenhuma, né? Quem me conhece sabe disso, que eu já tive outras possibilidades de ir e eu neguei muitas vezes, né? Não quis ir. Mas eu tinha feito um compromisso com São Justino. Eu dizia no meu coração, nas minhas orações, que eu só ia na Itália quando ele fosse beatificado, ou canonizado. O Papa Francisco vai canonizar bem agora, né? Eu pensei que não ia ver isso, né? Então, e aí pronto, eu tenho que ir, né? E ainda mais, parece que por milagre do Beato Justino, eu ganho a passagem, né? Então, tem que ir, né? Então, com a graça de Deus, no dia 13, a gente viaja para Roma. Então, reze por nós, e nós lá, né, bem pertinho de São Justino, vamos também rezar por cada um e cada uma, né, de vocês. O nosso próximo programa, então, lembrando que nesse período não teremos o programa Igreja em Pauta, vamos dar uma pequena pausa para o pessoal da Pascom também descansar, mas no finalzinho de maio a gente já tem programa e a gente vai estar comunicando aí a todos. Então, vou pedir a Padre Valério para nos dar a bênção, né, para finalizarmos esse belíssimo programa de hoje. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre a vossa família, sobre todos aqui presentes, a bênção poderosa do nosso bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. E viva São Justino. Viva! Das graças, Sandrinho. Obrigadão. Chamado para chamar, nasceu em pianura o menino para nos ajudar. Beato Justino com seu sim veio encantar, mostrando as vocações para nos e quando sentiu amor preenchendo o coração, é Deus avisando: você tem uma vocação. E quando sentiu amor preenchendo o coração, é Deus avisando: você tem uma vocação. Muito bem. Então vamos